toda a classe de acadêmicos e de treinadores nossos aí. O professor Gert também fez um trabalho fantástico que está bem dentro do contexto do cenário que a gente está passando por esse vírus que assola não só o Brasil, mas todo o mundo. E ele fez um estudo científico com o tema Os impactos causados pelo isolamento social sobre os praticantes de voleibol, porque ele é da família voleibol também. Foi treinador, já participou de campeonatos brasileiros. Lembra daquele campeonato brasileiro que nós fizemos em São Leopoldo há muito tempo atrás, senhor professor Gert? E ele, com muita generosidade também, veio apresentar esse trabalho de forma muito elegante, de forma muito generosa, não só para mim, para a Márcia e para você, Jorge, mas também para todos os nossos treinadores. Seja bem-vindo, Gert. E o saque agora é seu. Tá certo. Boa noite, pessoal. Uma grande alegria e me sinto muito honrado por poder estar aqui hoje num dia tão especial. Então, ao cumprimentar o professor Jorge, professor Carlão, professora Márcia, também quero cumprimentar todos os colegas profissionais da educação física pelo nosso dia. Apesar de estarmos vivendo um momento delicado, uma pandemia, mas com certeza todos nós iremos superar esse momento e poderemos contribuir efetivamente para a vida das pessoas após a passagem disso, que seja no novo normal. Bom, antes de a gente iniciar na palestra, eu quero também estender os meus agradecimentos ao professor Cimino, presidente da Federação Gaúcha de Voleibol, que esteve ao nosso lado apoiando o desenvolvimento dessa pesquisa tão importante. E também, na verdade, agradecer a todos os outros professores e técnicos de voleibol pelo Brasil inteiro que nos ajudaram a tornar conhecida a pesquisa. E a partir disso a gente teve um número muito grande de participantes da pesquisa e isso dá uma relevância científica muito bacana para o estudo que foi desenvolvido. Tá bom? Pode passar, Marcela. Bom, pequeno comentário para a gente poder explicar um pouquinho como é que foi a ideia, na verdade, de construir esse estudo, né? A partir ali de março, da terceira semana de março, quando começou a ter aquela situação de preocupação maior no nosso país, com os primeiros casos começando a aparecer, e principalmente em função da recomendação de isolamento social, eu imediatamente pensei, nossa, como é que vai ser isso daqui para frente, sem poder praticar esporte, sem poder fazer nenhuma atividade física, tentando ficar na minha própria casa. Então foi uma preocupação minha, mas ao mesmo tempo a preocupação passou a ser com aquelas pessoas que praticam voleibol comigo, que são os meus alunos, que são os meus atletas, né? Então, assim, para também ter mais peso da pesquisa, quando eu falo em esportes, e na verdade os impactos do isolamento social sobre os esportes, eu também justifico na pesquisa a escolha do voleibol. Por que trabalhar com o voleibol e não com outra modalidade esportiva? E evidente, a escolha pelo voleibol foi por ser o esporte que eu desenvolvo minhas atividades profissionais, mas mais do que isso, porque o voleibol é o segundo esporte mais popular do Brasil e, ao meu ver, e também conforme outros autores, é um dos esportes que representa a maior coletividade possível, né? A gente pensa no voleibol sempre numa estrutura menor, onde a bola sempre passa entre mais de uma pessoa, diferentemente de outros esportes coletivos, onde eventualmente há pessoas mais afastadas. Então, quando a gente fala em isolamento social, a gente não consegue imaginar ser possível fazer isolamento social combinado com voleibol. Isso não é possível, né? E a partir disso, essa minha preocupação com essa situação toda, em relação ao isolamento social, eu comecei a lembrar de alguns episódios recentes em relação a pessoas que eu conheço, como eu falei, que treinam voleibol comigo. Então eu lembrei de situações de pessoas que diziam assim, poxa, o melhor momento do dia, o meu melhor momento da semana, o meu maior prazer são as práticas de voleibol, são os treinamentos de voleibol. Ora, como é que ficariam essas pessoas nesse momento que teriam que abrir mão, então, daquele melhor momento de suas vidas, de estar ali praticando voleibol? E
pensando numa outra situação, que também foi de uma surpresa minha bastante grande há pouco tempo atrás, e que eu quero compartilhar com vocês também, foi quando eu tive um depoimento de uma moça que treina vôlei com a gente, que quando ela começou a treinar com a gente, ela tinha uma série de dificuldades, ela tinha limitações técnicas, mas ela conseguiu aos poucos começar a superar, começou a se desenvolver melhor no voleibol, e um dia ela me chamou para conversar separadamente. E ela disse assim para mim: professor Gert, o voleibol entrou na minha vida quando eu estava pensando em me matar, quando eu estava pensando em suicídio. E eu posso te dizer com todas as letras que o voleibol salvou a minha vida. Ora, quando a gente pensa na responsabilidade de um professor, de um técnico de vôlei, estar à frente de pessoas que colocam tamanhas expectativas, ambições e interesses dentro do voleibol, a gente pode imaginar como tem sido difíceis esses 5 meses sem as práticas de voleibol nas suas vidas. Então, na verdade, essa pesquisa, ela teve uma abrangência nacional, ela contou com mais ou menos 1.300 praticantes de voleibol, foi um número um pouquinho inferior, e um recorte da pesquisa já foi publicado na revista Mundo Esportivo, e a pesquisa completa, que depois ela poderá, inclusive, ser fornecida àqueles que tiverem interesse para poder acompanhar todo o estudo, ele está em fase de conclusão, com poucos elementos ainda, e ela deve ser publicada, olha, acredito eu que no máximo 1, 2 meses, numa revista científica importante. Bom, a partir da constatação dessas dificuldades e desse momento tão para os praticantes de voleibol, um primeiro passo foi identificar, na verdade, quais esses impactos, né? De que forma isso tudo estaria sendo prejudicial para os praticantes de voleibol, né? E a partir disso, então, eu desenvolvi uma estratégia minha para poder passar para as pessoas algumas alternativas para tentarem conviver um pouquinho melhor nesse período. E a partir disso, então, surgiu a ideia de criar uma série de desafios ligados ao voleibol, com N habilidades ou fundamentos esportivos, às vezes, inclusive, mesclando com outros esportes, de modo com que essas pessoas pudessem fazer nas suas próprias casas esses desafios. E, principalmente, se envolvendo com os desafios, poderem cuidar um pouquinho mais de sua saúde mental, além, é claro, da saúde física do seu corpo, né? Então foi mais ou menos nessa ideia de fazer o estudo e, a partir do estudo, desenvolver um plus, desenvolver alguma coisa a mais que pudesse ser oferecida para aquelas pessoas que não estavam podendo participar de suas práticas esportivas ligadas ao voleibol. Finalizando essa parte, só para lembrar então que o estudo foi direcionado para o público adulto que treinava ou jogava pelo menos uma vez o voleibol por semana. Pode passar. Bom, então a primeira questão que eu apresento para vocês aqui, ela pergunta assim: o que você mais sentiu falta no isolamento social? Né? Então, a partir disso, eu queria saber, na verdade, qual a importância que o voleibol tinha em relação àquilo que as pessoas sentiam mais falta. E os resultados apresentados evidenciaram que o quê? Mais de 1.200 pessoas, o que equivale a 93,1%, disseram que sentiram bastante falta do voleibol, né? Dentro dessas, olha o número que surpreendente, 30,30 foi o elemento que mais fez falta para as pessoas ao longo do isolamento social. Fez falta em muitas regiões ainda continua fazendo falta. Isso eu acho que é um número bastante expressivo a partir do momento que nós analisarmos todas as rotinas que nós todos tivemos que abrir mão por causa do isolamento social. Então, se a gente tem um número de 400 pessoas que disse que o que mais fez falta no isolamento social foi realmente deixar de praticar o voleibol, isso evidencia o quanto o voleibol é importante na vida dessas pessoas. Os outros ali, 62,80%, também salientaram que o voleibol foi uma das 3 coisas que mais fizeram falta no isolamento social. Ou seja, a gente tem aí um universo de muita gente com envolvimento com as práticas do voleibol e essas pessoas realmente estão sentindo essa falta. Podemos passar.
Bom, nesse tópico aqui, a gente perguntou para o pessoal se as práticas tinham sido substituídas por outras atividades. E a gente pode observar no resultado da pesquisa que aqui houve, na verdade, um equilíbrio nas respostas, né? Então, por exemplo, nós tivemos ali 21,8% de pessoas que disseram que fizeram atividades físicas como exercícios físicos. Aqui a gente vai entender o exercício físico como uma corrida ao redor da casa, um polichinelo, uma flexão, alguma atividade com resistência em casa, né? Outro tópico era formas de lazer, atividades físicas em formas de lazer. O que a gente poderia encaixar nesse parâmetro de resposta? As brincadeiras com os próprios filhos, a realização de repente, toques de vôlei na parede, alguma atividade de descontração com a família. E, por final, as pessoas que não realizaram nenhum tipo de atividade física. Bom, eu saliento nessa questão dois aspectos que para mim gritam e que merecem um pouquinho mais de destaque. Em primeiro lugar, o somatório de pessoas que não realizou nenhum tipo de atividade física foi de praticamente 500 pessoas. É um número muito elevado. Se a gente analisar no universo de 1.300, a gente está próximo aí, quase aí da metade. Então, como é que vai ser, na verdade, depois, o retorno dessas pessoas para as atividades, considerando que elas já estão há 4, 5 meses totalmente paradas, sem realizar nenhuma atividade? Quais vão ser as consequências disso? Outra questão diz respeito a outras formas de atividade, as formas de exercício físico, né? Eu estive comentando essa semana com uma fisioterapeuta aqui da região, e ela disse que o índice de pessoas que estão procurando a fisioterapia por terem se lesionado em casa tem sido muito grande. Então, o que acaba acontecendo? As pessoas acabam, muitas vezes, fazendo aulas online ou tentando reproduzir em casa alguns tipos de exercício, de atividades que fazem na academia. E aqui a gente, de novo, salienta como é importante e destacado o papel do professor de educação física para acompanhar, para corrigir, para ensinar a fazer corretamente o exercício, a atividade. Então, o que acaba acontecendo? Essas pessoas acabam se lesionando em casa, às vezes por erro de carga, às vezes por fazer um exercício mal feito. Isso também é um aspecto que merece bastante cuidado e bastante atenção. Aproveitar esse momento e perguntar se o professor Márcio, o professor Carlão, tem alguma colocação, para a gente não ficar só falando sozinho aqui. Peço que vocês interfiram o momento que acharem mais importante. Bom, vamos para um próximo slide. Em relação à qualidade... Opa! Não, por enquanto não, estou anotando aqui. Aguarde, Goethe, aguarde. Então tá certo. Vamos seguir, então. Em relação à qualidade de vida, o afastamento dos jogos, treinos de vôlei, evidenciou o quê? Mostrou o quê? Bom, aí a gente tem uma esmagadora maioria que diz que os treinos de vôlei, os jogos de vôlei são muito importantes. Muito importantes. Isso equivale a pelo menos 1.000 pessoas do universo da pesquisa, que na verdade perceberam que, não tendo a sua prática de voleibol, há um decréscimo em sua qualidade de vida. E quando a gente pensa em qualidade de vida, a gente pode pensar em N fatores ali, né, que podem estar amarrados na qualidade de vida. No discorrer da minha fala, vou estar falando um pouquinho mais sobre isso mais à frente, né, mas vamos pensar em saúde física, saúde mental, né, ao bem-estar, principalmente, né? E pouquíssimas pessoas disseram que os treinos de vôlei não são importantes. Na verdade, foram 24 pessoas que falaram isso, e os 13 outros % falaram que os treinos de jogos são realmente importantes para a sua qualidade de vida. Podemos seguir. Bom, esse é um momento da pesquisa que eu acho que também merece um pouquinho de atenção, porque ele, para mim, pelo menos, ele trouxe algumas novidades e algumas coisas bem interessantes que merecem
principalmente de reflexões das pessoas que estão à frente dos grupos de vôlei, que estão à frente de equipes de vôlei, que se reúnem eventualmente 1, 2, 3 vezes por semana para suas práticas de vôlei, né? Então, assim, a pergunta era no sentido de identificar quais aspectos mais estavam fazendo falta para você no que se refere às práticas de vôlei que não estavam sendo realizadas. Então, o aspecto que mais foi lembrado foram as atividades de lazer, descontração, vinculadas à saúde mental. Bom, se nós analisarmos todo o contexto que estamos vivendo, onde essa pandemia e as nossas preocupações diárias com informações desencontradas, com pessoas que falam uma coisa, com outras pessoas que falam outras coisas em relação ao coronavírus, em relação à nossa insegurança, em relação a pessoas que eventualmente ao nosso redor que estão indo a óbitos, então é evidente que o momento ele já é propício para que a gente tenha uma saúde mental com alguns reflexos negativos em função de todo o contexto. E aí a gente tem que pensar o seguinte, ora, não são as práticas esportivas e a prática do voleibol que vai auxiliar a gente a obter uma saúde mental boa, a gente se sentir bem, a gente desestressar. Então, se a gente está num momento de muita tensão psicológica, a gente ainda está sem aquilo que nos faz bem para a nossa saúde mental. Então, fica bem notória como, na verdade, esse primeiro elemento seria, com certeza, o mais observado. Bom, logo depois disso, o segundo ponto mais levantado pelos praticantes de voleibol foi em relação a atividades físicas vinculadas à saúde física, né? Então, quando a gente pensar no voleibol praticado por equipes amadoras, que não pelos atletas profissionais, que fazem todo um trabalho específico em academia de força, visando toda uma preparação física muito importante, que vai trabalhar potência, que vai trabalhar resistência, todos os aspectos importantes para o alto rendimento, a gente pensa que o voleibol praticado como lazer ou o voleibol praticado como um social, ele não vai ter tanta preocupação com aspectos físicos. Mas a partir do momento que aquelas pessoas que estão acostumadas a praticar esse esporte 1, 2, 3 vezes por semana deixam de fazer isso, é evidente que os reflexos são sentidos no corpo. Mais à frente a gente vai estar discutindo algumas questões relacionadas a que tipo de reflexos são esses, né? Bom, depois o terceiro aspecto que foi mais lembrado foi em relação ao voleibol enquanto momento de socialização, né? Então a gente observa que existem grupos de vôlei, existem equipes de voleibol, onde, na verdade, as pessoas participam desses grupos como uma espécie de combo, porque agregam a questão do prazer no voleibol junto com o prazer depois de estar com as pessoas, de estar unido com as pessoas, de reunir com as pessoas nos finais de semana, fazendo eventos sociais. Dificilmente a gente encontra nesses praticantes de voleibol pessoas que não têm e não exercem uma forma de amizade muito grande com companheiros de quadra. Amizade essa que muitas vezes se estendem para toda a vida, para o resto das suas vidas. Isso é uma coisa muito bacana. Então, o aspecto social, o aspecto da socialização vinculado ao voleibol também foi muito lembrado. E quando eu falei que esse tópico aqui, ele me causou um pouquinho de surpresa, foi exatamente nesse último elemento lembrado, que foi em relação ao desenvolvimento técnico, que aqui a gente está chamando do desenvolvimento da performance, que foi o elemento dos 4 menos lembrado, né? Isso para mim foi interessante por quê? Porque durante os meus treinos, na minha prática, assim como na prática de tantos colegas que devem estar nos acompanhando aí, muitas pessoas reclamam durante as atividades da baixa performance ou da falta de performance de alguns colegas e querem o treino sempre bem desenvolvido, com muita precisão técnica principalmente. Pois para mim, quando eu criei essa pergunta, eu imaginava que a preocupação e essa questão da performance, ela fosse ter de repente um espaço maior de respostas nessa pergunta, e na verdade ela foi a menos votada, né?
O que isso tudo quer dizer? Volto de novo à importância do profissional de educação física em relação aos treinamentos, em relação às aulas de voleibol. Ora, se nós temos tantas expectativas e tantos interesses diferentes em grupos e em equipes de voleibol, qual não deve ser a formação e preocupação e preparo desse professor, desse técnico, para lidar com tantas expectativas diferentes? Então, se lá, por exemplo, está por último o aspecto técnico, que é tão importante, a gente sabe que o vôlei é um esporte muito técnico, como eu vou lidar com os outros aspectos que são, na verdade, demanda das expectativas das pessoas que estão ali? Seja saúde mental, seja saúde física, seja o social, seja performance. Então, a gente tem que pensar sempre em trazer esses elementos, nem que sejam por um momento de aquecimento, de um educativo, de alguma outra forma descontraída. Mas, certamente, durante o nosso desenvolvimento da aula, terão pessoas com expectativas muito diferentes. E é isso que vai fazer a diferença no nosso sucesso como profissional de educação física ali naquele momento. Sabendo, na verdade, fazer essa leitura e proporcionando àquelas pessoas o retorno disso. Podemos ir adiante. Bom, depois nós temos a questão que envolve alguns aspectos bem pontuais em relação à interferência, na verdade, que estariam tendo nesse período de isolamento social, né? Na verdade, o que estaria acontecendo com esses praticantes de voleibol, especificamente, a partir do momento que eles tiveram que parar com suas práticas de voleibol? E daí a gente tem alguns tópicos específicos, onde eles podiam assinalar quais desses tópicos estariam realmente tendo alguma interferência com a ausência das práticas de voleibol. Bom, aqui para mim a primeira colocação que eu vejo que é fundamental e até um pouquinho assustadora é o percentual em cada um desses tópicos, sendo que a gente tem 4 deles que estão acima dos 60%. Apenas um elemento, um dos aspectos está abaixo ali dos 50%. Então aqui numa primeira leitura, a gente já consegue identificar o quanto realmente está impactando a ausência do voleibol na vida dessas pessoas. Então vamos especificamente falar de cada um deles rapidamente. Qualidade do sono. 400 pessoas disseram que tiveram problemas com sono a partir da ausência das atividades ligadas ao voleibol, a partir da ausência de suas atividades físicas. Depois nós temos na ordem, estado de humor. Quando a gente falou ali em saúde mental, vamos pensar em estado de humor, junto também ali com o nível de estresse, que está num nível muito próximo de resposta, em torno de 800 pessoas, evidente que com essa suspensão direta das atividades, a pessoa acaba se aborrecendo, acaba se estressando mais, acaba não tendo um bom humor, que acaba gerando cansaço, porque a pessoa busca aquela atividade para ser um momento, para ser sua válvula de escape do dia a dia, o seu desestresse. E a partir do momento que ela não tem isso já durante 5 meses, com certeza essa resposta foi muito significativa também. Bom, nós tivemos também 65,10%, o que equivale a em torno de 850 pessoas que tiveram reclamação, assim dizer, em relação à questão do seu peso, a manutenção do seu peso. E, como eu falei antes, dentro daquele universo de pessoas, das 1.300, 500 deixaram de fazer qualquer atividade física, qualquer atividade de lazer em casa. Então, os reflexos disso o organismo vai sentir, principalmente aquele organismo que está habituado com uma prática regular da atividade física e do esporte. Eu tenho alguns dados pessoais em relação a pessoas que treinam vôlei comigo, onde, por exemplo, uma mãe contou que não sabe mais o que fazer porque a filha já engordou 7 quilos, né?
Quando a gente pensa em 7 quilos, pode ser um número que para alguns pode não parecer ser tão grande, mas se a gente pensar no peso corporal de uma criança adolescente de 13 anos, 7 quilos significa muita coisa. Outros casos, no categoria adulto, pessoas que engordaram 10, 12, 15 quilos. Então, isso foi muito destacado pelas pessoas aqui também, que, na verdade, sentiram essa resposta do organismo. Existem estudos que apontam que a prática do voleibol moderada, ao longo de 1 hora, ela queima em torno de 280, 290 calorias até 360 calorias. Evidente que a ausência dessas práticas vai trazer reflexos também nesse sentido. E por final, eu acho que isso ao mesmo tempo que dá um pouquinho de tristeza por essas respostas, na verdade ele mostra para nós o quanto o voleibol ele é valorizado, adorado pelas pessoas, porque 72,4% das pessoas, o que gira em torno de 950 pessoas participantes da pesquisa, comentaram que o seu nível de felicidade e realização teria sofrido impactos fortes por causa do abandono do voleibol. Abandono temporário, diga-se de passagem. Mas então a gente vai e começa a imaginar, nossa, mas quase todas as pessoas, ou pelo menos quase 80% das pessoas, estão sentindo tristeza, digamos, estão sentindo mais triste, estão perdendo momentos de alegria, de felicidade. E quando a gente fala em alegria e felicidade, a gente tem que fazer um relacionamento com o bem-estar. E quando nós falamos em bem-estar, nós falamos do bem-estar vinculado à nossa saúde mental, à nossa saúde física, ao convívio com as pessoas, à socialização. Então, tudo isso se perdeu. Então, é um pouquinho assustador e, ao mesmo tempo, mostra o quão importantes são essas práticas para essas pessoas. São fundamentais para a felicidade delas. Podemos passar. Bom, enfim, já chegamos às considerações finais. Como considerações finais mais importantes e evidentes do estudo, eu coloco aquela questão que eu falei lá na frente, que é em relação à variedade de interesses e motivações que estão relacionadas à prática do voleibol pelas pessoas. Então, assim, enquanto tem algumas que preferem o voleibol como um momento de apenas se socializar, outros buscam performance, outros buscam uma melhoria de saúde mental ou corporal, física. Então, isso grita, na verdade, para a necessidade do professor, do técnico do voleibol, ele poder compreender que dentro daquele seu momento de treinamento, naquele seu momento de aula, há diferentes expectativas, há diferentes interesses. E se o professor puder enxergar lá por dentro daquela pessoa e procurar entender melhor um pouquinho o que ela busca ali, por que ela está ali, ele com certeza ele vai conseguir chegar mais próximo desse aluno, desse atleta, e vai fazer com que, na verdade, os objetivos dele sejam alcançados por meio de quê? Por meio de condutas, por meio de atividades, por meio de todo um trabalho específico para se buscar aquilo que aquele atleta está querendo, né? E eu coloco ali uma, entre aspas, uma situação que aconteceu comigo há alguns anos atrás com uma atleta profissional de voleibol, que num dado momento, depois do treino, me puxou para conversar separadamente do grupo e me comentou assim: Gert, eu não aguento mais jogar voleibol. Eu não posso mais jogar voleibol. Eu joguei voleibol a vida inteira e eu abri mão de muita coisa na minha vida. Quero mais jogar voleibol. Nós estamos falando de uma moça que foi seleção brasileira categoria de base, que tinha um potencial gigantesco, uma excelente atleta. Então, assim, a gente aqui está falando num contexto do voleibol direcionado a um público extremamente diverso. Mas dentro da nossa fala, a gente também tem elementos que podem se apresentar importantes para o esporte de rendimento. Ora,
nem sempre eu vou conseguir alcançar os resultados por meio só de atividades maçantes, de atividades repetitivas. E a gente sabe o quanto é difícil a gente, às vezes, não ficar na repetição, dada a importância dos trabalhos dos fundamentos técnicos. Porém, há como a gente fazer com que o ambiente seja um pouquinho mais saudável, um ambiente onde a gente possa ter a percepção de entender um pouquinho mais o lado dos nossos atletas e dos nossos alunos, suas expectativas. A expectativa de um jogador, ela não fica resumida a ser titular da equipe. Tem um outro universo de coisas que está por trás, que tem que ser observada. Se a gente reportar essa fala para as categorias de base, eu tenho um pensamento meu que talvez alguns não vão concordar. Inclusive, eu estou desenvolvendo um novo estudo sobre isso. Eu penso que se há 20, 30 anos atrás nós tínhamos dentro das aulas de educação física e dentro das escolinhas esportivas uma certa base de alunos que posteriormente seriam os alunos que naturalmente iriam subir, iriam seguir, iriam subir de categoria, iriam começar a treinar mais forte, teriam chance de chegar no esporte de alto rendimento. Era uma coisa mais natural, onde se despontavam os alunos e a gente ia lá e escolhia eles e começava a trabalhar. Eu acho que hoje, quando a gente vai falar de voleibol na iniciação esportiva e voleibol na educação física, eu acho que tem que haver uma preocupação maior anterior. Porque eu não sei na realidade de vocês, mas em muitos espaços que eu conheço, as crianças e os adolescentes não querem mais praticar esportes. Então, a preocupação antes de formar um atleta tem que ser uma preocupação voltada a fazer o atleta compreender que o esporte é uma fonte de prazer e é diversão. Então, a preocupação maior é em capturar essas crianças, esses adolescentes, para que por meio de uma aula interessante e rica, que vá de acordo com as expectativas dos alunos e de acordo com suas limitações, faça com que esses alunos tenham sucesso. E a partir disso, a partir desse link que a gente vai conseguir fazer com esses alunos, aí sim a gente começar a se preocupar em elementos técnicos e começar a trabalhar esse aluno de uma maneira mais voltada ao voleibol. Então, eu não sei, é uma posição minha. Eu estou desenvolvendo um estudo sobre isso e acho que merece muita discussão. Bom, a pesquisa evidenciou que o esporte, o voleibol, é muito importante para a vida das pessoas. Mais uma vez, a importância de nós, profissionais da área, com essa importância dada ao voleibol, de podermos corresponder, de podermos trazer para as pessoas aquilo que elas buscam e muito mais. Porque nós temos que estar preparados para isso. Bom, além de todos os benefícios que foram destacados, que o voleibol serve para essas pessoas, o principal deles, felicidade e realização. Que sejamos meios e caminhos para com que isso realmente possa acontecer. Com tudo isso, eu encerro dizendo que a suspensão das práticas de voleibol em decorrência do isolamento social causou impactos negativos na vida de praticantes de voleibol. Que possamos passar por tudo isso e voltar muito mais fortes. Pode passar. Deixo os meus contatos, caso alguém tenha interesse em trocar uma ideia ou depois ter acesso ao artigo completo. Fica o convite, será uma satisfação. Como eu falei, foi uma honra ter estado com vocês, com esse pessoal tão capacitado aqui, e espero que eu possa ter colaborado com vocês. Ah, claro. Vamos lá. Gente, eu deixei... Por favor. Eu fiz uma montagem, na verdade, dos desafios do Gert em relação à época da pandemia. Como eu falei para vocês lá na frente, a ideia era entender de que maneira esses impactos negativos estavam agindo sobre as pessoas, e a partir disso eu montei um vídeo com os meus desafios para deixar uma mensagem para vocês. Se você está cansado de ficar em casa, sentado no sofá, e já não sabe mais o que fazer,
de tanta saudade de praticar esportes, tem feito até coisas não convencionais. Tenha um pouco mais de paciência. A pandemia um dia vai passar. Por isso, não jogue suas bolas fora. Logo, logo, você vai precisar de novo delas. Também não se desespere tentando fugir. Infelizmente, a Covid está em toda parte. Não vá fazer loucuras, se colocando em perigo. Preste atenção. Daqui a pouco, vão acertar em cheio e a vacina vai chegar. Aí então serão derrubados os obstáculos que te impedem de jogar. Sua felicidade irá lá nas alturas. Porque quando o inverno passar, tudo vai ser diferente. E você se dará conta que estará pronto para voltar. Por isso, fique atento, cabeça para cima e olhos para os céus. Deixe de fazer o mais difícil. Não seja pessimista. Afinal, com a pandemia, descobrimos que há diferentes modos de fazer as coisas para alcançar nossos objetivos. Para isso, não economize força, talento e criatividade. Poucos, talvez, tenham tua habilidade e tua precisão. Mas agora, vamos combinar. Não é hora de dar balão em ninguém. Pense no bem comum. Faça você a sua parte. Por maior que possa ser a dificuldade, até o que parece impossível, conseguiremos fazer. Professor Gert, Lehrer Gert, deine Arbeit ist wunderbar. Maravilhoso, mano. Eu fiquei emocionado aqui. Você pediu para a gente interagir com você, eu, a Márcia e o professor Jorge, durante a sua apresentação, para você não ficar solitário, mas nos desculpe, porque a apresentação do seu trabalho, além de ter sido muito nos prendeu através desses dados maravilhosos que você conseguiu durante a sua pesquisa e transformou nessa maravilha. Quem não era apaixonado com voleibol vai ficar apaixonado. Quem era apaixonado vai morrer de paixão pelo voleibol, né? Eu vou mudar esse título desse trabalho seu. O voleibol e a vida. Certo? O voleibol e a vida seria o título certo, que eu estou plagiando. Você sabe que na década de 80
naquela época, na década de 80 ou 90, 82, na época do Bernardo, daquela ascensão da nossa prata, teve uma crônica, um jornalista aqui em Belo Horizonte fez uma crônica, O Voleibol e a Vida, e falou disso tudo, dessa magia todinha que você transcreveu aí nesses dados, estudo científico, são dados, não é achismo, da magia que o voleibol exerce na vida de qualquer indivíduo, né? Ele é apaixonante, ele é dos esportes coletivos, é o mais coletivo, né? É um esporte que a hora que você vai extravasar a sua agressividade, você vai bombardear a quadra adversária, não com o objetivo de ferir o adversário, né? Porque a hora que o seu ataque bate no seu adversário e ele não consegue defender ou dá aquele traumazinho, o voleibol é tão gentil que quem atacou vai pedir desculpa ao adversário, porque o objetivo dele não era acertar o atleta, era acertar a quadra, né? Então, essa é a magia do nosso voleibol, né? É por isso que a gente é encantado com esse esporte maravilhoso. Goethe, parabéns, só tenho que te ovacionar por esse trabalho maravilhoso, pesquisa maravilhosa, com uma amostragem fantástica, digna dos grandes trabalhos científicos que a gente conhece aí, pela performance da sua avaliação, do resultado que você conseguiu, perfeito. Eu acho que todo voleibolista e todo treinador que está nos assistindo hoje está muito orgulhoso desse trabalho e estão se sentindo orgulhosos de serem treinadores de voleibol, né? Para essa grande magia que você passou para a gente aí com dados científicos. Eu vou passar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou passar para a Márcia e do Jorge. Márcia, por favor. Muito obrigado, Carlão. Muito obrigado pelas palavras. Que isso, é de coração. Curiosidade. Essas aproximadamente 1.300 pessoas, como é que elas foram categorizadas? Elas eram praticantes de voleibol por lazer? Como é que eles entraram no teu critério de seleção? Vamos lá, perfeito. A gente fez primeiro um contato prévio com várias pessoas de diferentes estados do país, né, explicando a pesquisa, e o questionário foi disponibilizado no Google Forms, né? O que eu fiz? Preocupado com a gente ter realmente uma amostra que combinasse com aqueles elementos que a gente gostaria de trabalhar, eu fiz um texto explicativo. E antes de eu passar esse texto explicativo, eu falei com cada uma das pessoas explicando quais eram, na verdade, qual era o nosso público-alvo, quem fazia parte daquele público-alvo. Então, esse público-alvo ele foi consistido por quem? Pessoas acima dos 18 anos, que não fossem atletas profissionais e que praticassem voleibol regularmente, pelo menos uma vez por semana. Então, pode ser uma vez, 2, 3 ou 3 vezes por semana. Ou seja, na verdade, eram pessoas que tinham uma rotina vinculada ao voleibol. Seja essa rotina por lazer, seja essa rotina vinculada a um treinamento e assim por diante. Tá, não entrou atleta de alto rendimento, tá bom, então eliminou. Você pensou em dividir isso em homens e mulheres? Porque existe uma relação em relação à fisiologia da novela, colocando um pouco mais para uma parte biomédica. Se você classificar, né, estratificar por sexo e faixa etária, provavelmente você vai ter mais informação ainda, né? Porque a gente sabe que há uma diferença em relação ao prazer oriundo da prática de atividade entre homens e mulheres. Então, por isso que é tão difícil às vezes você trabalhar com um atleta do sexo feminino, tá? Em relação endocrinamente, essa resposta fica diferente. Então, eu acho, quer dizer, não sei nem se isso é o que você vai fazer, mas se você fizer essa estratificação por sexo e faixa etária, provavelmente você vai tirar mais informação ainda do que você já tirou, porque é muita coisa legal, né? E queria que você me dissesse se você conseguiu, com essas informações,
levar dados ou permear dados para o seu trabalho lá na base, que é o que a gente já tinha conversado. O que você pretende, e até você falou, vou mudar meu trabalho lá porque não é isso. Fala aí para mim. Claro, olha, que pergunta interessante, que pergunta boa. Primeiro, a questão da... Respondendo sobre a questão ali de homens e mulheres de voleibol, sim, são envolvimentos diferentes. Como nesse momento da pesquisa, a ideia era, na verdade, impactar, assim, ver o que impactava realmente o isolamento social sobre praticantes de voleibol, eu não acabei tendo essa preocupação inicial de fazer essa separação, tá? Em relação à sua pergunta sobre a base, como eu falei no final da apresentação, eu disse sim, o estudo me trouxe algumas coisas interessantes e importantes. Por quê? Eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, tá? Mas eu tenho visto alguns locais onde se joga o voleibol, onde tem lacuna de algumas faixas etárias. Então, por exemplo, você vê as pessoas mais velhas que jogam voleibol ali, pessoal dos 35, 40, 50, e na verdade chega ali, vai começando a descer a idade, vão ficando mais novos, chega a ter um espaço que tem lacuna, que não tem pessoas. Então parece que para alguns o esporte ele acaba não sendo tão divertido assim quanto para nós que já vivenciamos ele em outros momentos da nossa vida. Então eu comentei antes sobre um estudo que eu estou desenvolvendo, que na verdade é uma nova pesquisa que eu estou fazendo, que ela tenta entender por que as crianças têm tamanha identificação e paixão pelos jogos eletrônicos e os jogos digitais. Tá? E esse primeiro estudo em relação a isso já me trouxe algumas coisas muito interessantes que eu vou converter para aplicar no ensino dos esportes. E uma das coisas que chama atenção diz respeito a inexistência praticamente de frustrações, né? Um jogo de interesse muito grande. E eu fico pensando assim, quando a gente vai trabalhar no esporte de base, quando a gente vai pensar naquelas peneiras, quando a gente vai pensar naquele termo antigo que se usava de seleção de talentos, ao invés de fazer uma formação de talentos, eu penso assim, no Brasil a gente perde muita gente que lá na frente poderia ser, com certeza, jogadores assim exemplares. Por quê? Porque muito antes de eles chegarem perto de uma idade que vão estar prontos para ter um rendimento esportivo, eles desistem dessa prática. Então eu volto a falar, eu primo pela importância do lúdico, da diversão, da satisfação e do prazer no primeiro momento. Não sei se eu te respondi. Respondeu. Eu fiquei curiosa em relação a esse questionamento que a gente tinha conversado. Qual a grande vantagem dos jogos eletrônicos? Todas. Eles não se estressam, não ficam frustrados, desliga e liga. E outra coisa, que é pior, mas que é o que acontece. Eles têm prazer em fazer alguma coisa sozinhos. A socialização não é imposta num jogo eletrônico, a não ser a distância, que ele joga contra outro à distância. Ele não tem que discutir. Imagina, o menino gordinho, a menina feia, o baixinho, não tem que entrar numa quadra e enfrentar isso. Eles não têm, eles simplesmente negam essas diferenças. Eles negam essas diferenças. Algumas coisas importantes a serem colocadas na tua fala, extremamente pertinente. Sabe qual foi uma das coisas apontadas nessa minha investigação teórica que eu fiz em relação ao gosto pelos jogos eletrônicos? Foi a questão do protagonismo. A criança se sentir importante naquele local. E aí, quando a gente vai pensar nas aulas de educação física, nos treinamentos e coisa e tal, quem são normalmente os protagonistas? Quase sempre, em quase todos os espaços. Os craques, que jogam muito. Aqueles que sabem jogar bem. E daí ainda, alguns professores, para melhorar a situação, quando vai chegar a aula ou treino, eles fazem o favor de colocar os 2 melhores para escolherem os times. Gente,
Como é que vai se sentir aquela criança que sempre é deixada por último? Essa criança vai ter algum interesse no esporte na vida, onde ela é sempre sujeitada e sempre feito chacota sobre ela? Não, ela vai acabar sendo que nem eu. Eu comprei a minha bola e a minha rede. Porque eu tinha 1,5 m, ninguém deixava eu jogar, então eu resolvi meu problema. Eu pedi de Natal. O Célio sempre falava isso. Montei a minha quadra no final da rua, pintei o chão e montei a minha quadra. Eu tinha a minha rede e a minha bola. Quem estava na de fora era sempre eu, ninguém ia pegar meu lugar. Só que nem todo mundo, obviamente... Você não tinha líbero ainda? Não tinha. E eu estava cansada de subir a arquibancada com caneleira e nunca chegava a lugar nenhum porque eu tinha 1,5 m. E eu nunca ia chegar a lugar nenhum. Então, nem todas as crianças... eu tive um espírito esportivo ótimo, eu continuei brincando, jogando na praia, nunca deixei de gostar, mas sabia que não ia chegar. Mas as crianças não passam por isso. Elas vão ficando realmente, como você falou, frustradas, vão mudar de opção ou não vão fazer nada. E hoje, elas nem começam a fazer. O que a gente vê... Eu moro num condomínio que tem uma série de quadras, de espaços, e o que você vê, a sala lotada, aqui o condomínio tem sala de jogos eletrônicos. Eu nunca vi disso, aqui tem. Então, a sala mais lotada, agora não, porque é proibido, era de jogos eletrônicos. E as quadras de areia, de vôlei e futebol vazias. Isso não dá para entender. Como é que chega nesse ponto, mas... E se a gente não tiver, e se nós não tivermos uma preocupação e uma conscientização muito grande dos professores que trabalham com as crianças ali naquele período que elas estão começando a experimentar os esportes, né, que estão saindo daquela fase de movimentos fundamentais e estão começando a ter uma habilidade motora, a coisa vai se tornar mais difícil ainda, porque as crianças hoje, enquanto se eu penso assim, tempo atrás a gente ficava pensando, nossa, mas aquele aluno não sabe fazer uma manchete, não sabe fazer um toque. Hoje, ele não sabe correr, ele não sabe saltar, ele não sabe se equilibrar. É isso mesmo. Ele não sabe correr. Você vê as crianças aqui que não correm. Uma pergunta para você, 2 eu já fiz na minha. É do Áureo Freire, que ele falou assim, sobre a divisão em sexo, que eu já tinha te perguntado, e o tempo de prática dos participantes, se você se preocupou com isso. Se você não se preocupou, quando você analisou os dados, você percebeu alguma diferença de quem já fazia mais tempo ou menos tempo em relação a... Perfeito. Só um minutinho. Oi. Professora Márcia, só salientando, mandar um grande abraço pro professor doutor Áureo Freire, que fez essa pergunta. É um dos nossos também, é um estudioso do voleibol, tá certo? Tem um trabalho maravilhoso também, que nós vamos convidá-lo para fazer uma apresentação numa dessas nossas salas. Grande abraço, Áureo, e feliz por você estar participando junto com a gente aqui. Foi um grande técnico das categorias de base, um celeiro de atletas que sempre foi o Minas Tênis Clube, fez um trabalho maravilhoso na base lá, sempre preocupou com esse desenvolvimento do atleta, entendeu? Na hora, especialização na hora certa, sempre preocupou em encantar primeiro as crianças e os adolescentes a gostar, a se apaixonar pelo esporte, para depois passar por um estágio maior. Então, Áureo, muito feliz de você estar participando aqui com a gente. Um grande abraço. Aí, Guedes, pode responder a pergunta do nosso doutor. Vamos lá. Como eu tinha falado anteriormente, na verdade, a condição para responder ao questionário era que pelo menos tivesse um envolvimento com o voleibol de 1h30, um treinamento de 1h30 a 2 horas por semana. Evidente que aí vão se enquadrar pessoas que jogavam uma vez por semana, outras 2, outras 3 vezes. Não, eu não tive como, infelizmente, fazer uma separação, na verdade, que a pesquisa ia ficar muito segmentada. E um dos problemas que eu tive, na verdade, acho que foi possível apresentar, foi possível perceber durante a minha apresentação, foi que o leque da pesquisa, ele abriu demais, porque a gente começou a trabalhar com elementos muito diferentes na discussão. Então, para mim, fazer todas essas análises, trabalhando com teóricos de cada uma dessas questões que emergiram na pesquisa, não foi tão simples assim. Dessa pesquisa, certamente, poderiam sair mais
4, 5, 6, 7 pesquisas com esse material, porque corre para isso, né? Porque abre cada vez um leque maior nesse sentido. Tá. A minha questão é em relação à diferença entre gêneros, que eu acho importante. E outra coisa, teoricamente, quanto mais tempo o indivíduo tivesse envolvido com voleibol, uma pessoa que pratica voleibol, mesmo que seja 1h30, 2h30 por semana, há 20 anos, provavelmente tem uma dependência, digamos assim, emocional maior do que aquele novato que você falou. Aquela lacuna da população que não está fazendo atividade e que eu acho vai ser maior mais tarde, é muito grande nesse grupo de faixa etária adulta. Você deve ter um N na faixa de 25 a 35 anos muito menor do que nas outras faixas etárias. Eu não sei o que aconteceu com a população do país, que ela sumiu. Ela foi para algum canto que você não vê pesquisa de iniciação esportiva com essa faixa etária com um N muito grande. Eu também não consigo identificar o que aconteceu. Eu vejo que a tua linha de estudo está indo muito pelo lado de uma visão muito mais holística de ensino, o que não seria, aspas, coerente com o treinamento, né? O treinamento tem de holístico muito pouco. Mas eu acho que você está indo muito ao encontro até o do discurso do Zé Elias, que me fala de preparação física de uma forma holística. Eu fico chocada com isso, é genial. Porque, claro que é possível. A gente está trabalhando com pessoas. Seres humanos têm um lado imprescindível, que é a relação de prazer com o que faz. Então, por exemplo, eu acho também que o nosso encontro aqui só é possível nessa academia do voleibol, não interessa o nome, mas que a gente se encontre aqui, porque algumas pessoas têm exatamente essa relação de prazer com o voleibol, seja fazendo, escutando ou discutindo voleibol, tá? Então, não sei em outros esportes, eu convivo mais com voleibol, eu sei que vocês têm uma loucura com esse voleibol, que vocês sentam e ficam 10, 11, 12 horas falando de voleibol e como sanar o problema. Eu não acho que seja um problema, Gert. Eu acho que você está tentando a solução para o seu problema. E acho que, em termos de Brasil, as pessoas têm que pensar soluções para os problemas delas. Por exemplo, provavelmente, talvez seja mais fácil o retorno do voleibol de praia em termos de motivação das crianças e adolescentes, porque tem a praia, tem um ambiente aberto. Acho que quando a gente coloca as crianças, por menos que seja, mas é um confinamento. Elas passaram 5 meses trancadas. E aí, quando a gente volta para a quadra, ela volta porque tem espaço. Mas a sedução provavelmente tenha que ser maior do que na praia. O trabalho de sedução pedagógica, eu sempre usei esse termo para os meus alunos. A gente não pode entrar... É o que a gente tenta. Eu tento, por exemplo, no meu trabalho, nas categorias de base que eu desenvolvo no meu trabalho, ele sempre caminha muito nesse sentido mesmo, né? E na verdade, tentando mostrar a médio prazo o que tudo pode se proporcionar por meio do esporte, né? Eu digo, se a gente, por exemplo, hoje tem uma infância, tem um número de tantas outras coisas que são atrativas para as crianças, o esporte que cansa
o esporte que gera suor, o esporte que exige repetição, que exige um pouco de disciplina, se não muito disciplina para quem quer chegar mais longe, olha, eu tenho que ter uma boa argumentação, eu tenho que ter uma postura de liderança e eu tenho que, acima de tudo, ser um exemplo para as crianças, né? Então, assim, eu sempre brinco, essa história dos desafios mesmo, claro que não nesse formato que foi apresentado aqui, né? Mas eu gosto muito de trabalhar com desafios com as crianças, porque as crianças tendo um desafio, buscando o sucesso da resolução de um desafio, vão se sentir motivadas para conseguir cada vez fazer coisas mais difíceis e mais complexas. E aí a gente vai inserindo elementos que vão cada vez se tornando mais próximos de situações de jogo ou situações de fundamento de jogo combinadas, né? Então, eu penso, por exemplo, a iniciação esportiva mais ou menos nesse caminho, né? Eu acho que hoje não está fácil desenvolver esporte com crianças, não está. A gente percebe que, às vezes, chega ao cúmulo de a gente encontrar, às vezes, projetos gratuitos que não têm crianças. Como é que tu faz? É um absurdo. É um absurdo. Você está fazendo alguma coisa para o bem daquele grupo, mas por várias questões, dependendo da região, por segurança no local, que os pais têm medo, por comodidade e porque a própria criança não vê exemplo. Lembra que eu te falei que eu fiz um estudo muito doido em 95, né? Que era do hábito. E eu acho que o Brasil está precisando de criar hábitos saudáveis, e dentre eles a prática de atividade, seja ela qual for. Meu grande problema hoje que eu vejo e que eu leio é que não sai da estaca zero. A criança não quer fazer nem aula de educação física escolar. E o pai pega um atestado médico e leva. E além disso, lembra, eu te falei, o pai, ao invés de fazer uma festa de aniversário para ela correr, subir, pular, brincar, ser criança, coloca dentro de uma lanchonete de fast food para ela ficar isolada comendo. É difícil. E aí bota um monte de criança na frente a um computador com controle brincando. Não dá, não dá. Não quero aprofundar muito em temas que fogem um pouquinho da alçada da pesquisa, mas eu sempre gosto de lembrar, nesses momentos que eu tenho oportunidade de falar, principalmente onde tem pais de família e pessoas que têm interesse em cuidarem da saúde de seus filhos, há estudos que evidenciam que uma criança com sobrepeso, uma criança obesa, ela tem 50% de chance de se tornar um adulto obeso. Se nós temos um adolescente obeso, ele tem 80% de chance de ser um adulto obeso. Gente, isso são números que causam um pouquinho de preocupação, né? Quando a gente pensa em tantas coisas que a inatividade física e a ausência de atividades esportivas pode provocar para as crianças e adolescentes, e eu digo assim, tem algumas situações que a gente se flagra na vida que tu começa a enxergar a coisa de um modo diferente, né? Então, assim, eu tenho pais que chegam para trazer os seus filhos, que são pais que nunca tiveram uma experiência esportiva na infância ou na adolescência, né? E daí, quando eles veem os filhos, essa criança que chega numa primeira semana, num primeiro mês de aula, como é que essa criança vai se sair numa aula de voleibol? Imagina uma criança que nunca encostou numa bola de vôlei. E daí eu já cheguei algumas vezes, em menos de um mês de aula, escutar de pais assim, filho, não tem jeito, isso aí não é para ti mesmo, desiste. É duro, mas é real. É duro, mas é real. Muito difícil. Ele não tem, e ele vai... E se ele não dá exemplo também, a criança também não vai. Então é em tudo, não só no vôlei. Se o pai não levanta cedo para levar na natação ou no treino, ou tudo é empecilho, se choveu, não treina, se não... Como é que ela vai gostar? Como é que ela vai ter aderência a esse processo? Então, o teu trabalho, na minha cabeça, ele vai ao encontro de uma necessidade que a gente tem que fazer de reformulação na formação. Lá na escola, que infelizmente ou felizmente agora está parada, mas a escola que tem que ter o professor lá, o nosso profissional de educação física, formando esse hábito e criando e cultivando.
além das outras profissões dando força. Porque é muito difícil, o professor sozinho ou o treinador, em alguns você vai conseguir modificar o comportamento. Mas na grande maioria, a família está em casa há mais tempo, é difícil. Acho que é uma luta árdua, mas tens que corrigir nessa batalha. Carlão, perguntas? Bem, Jorge, a gente falou, eu tava olhando aqui, tem gente que não consegue entrar no chat, não sei por que motivo, aí eles começam a fazer pergunta aqui pelo WhatsApp, tá certo? Mas muitos elogios à sua apresentação. A professora Betânia falou que ficou emocionada com a apresentação. Também é uma técnica de voleibol, uma treinadora de voleibol que faz um trabalho maravilhoso aí. Um abraço, Betânia. Muita gente dando os parabéns à sua apresentação, Guedes. E alguém pergunta aqui qual que é como voltar depois da pandemia? Como voltar agora aos treinamentos? Como que você vê esse retorno aos treinamentos, entendeu? Qual que é a sua visão nisso aí? Puxa, que pergunta interessante. Qual vai ser o novo normal do voleibol após a pandemia? E quando esse novo normal vai acontecer? A gente está com situações bem distintas pelo país. Eu não sei como é que está a situação em cada um dos estados, assim, mas eu sei que aqui no Rio Grande do Sul as coisas foram um pouquinho mais tardias, né? Eu vejo duas coisas diferentes aqui, algumas relacionadas ao público adulto, outras relacionadas ao público das categorias de base, né? Em primeiro lugar, eu penso ser um momento preocupante no retorno por causa de alguns dos aspectos que a gente destacou ao longo da palestra. Principalmente quando a gente fala de um público que não é atleta profissional, que não tem uma estrutura corporal, às vezes, que sempre caminha no limite daquilo que consegue fazer em termos de treinamento esportivo aqui falando do esporte amador, no caso. Então, eu digo assim, é um momento perigoso de ocasionar uma série de lesões, de muitos problemas nesse sentido. Então, tem que ser muito gradativo, tem que ser muito lento, e as pessoas têm que ser responsáveis por isso. Porque o que acontece quando a gente está muito tempo sem fazer uma coisa que a gente gosta muito de fazer? A gente se atira de cabeça, a gente quer dar pancada, quer bater na zona todas e vem, é minha de novo, é minha. Não. A gente vai ter que entender que é um período que a gente vai ter que começar devagar pelos riscos que a gente vai ter, inclusive de lesão, em função desse tempo parado. Nas crianças, eu já penso um pouco diferente, que nas crianças eu tenho uma preocupação. Eu tenho preocupação com aquelas crianças... Deu um retorno aqui. Vou tentar. Uma preocupação com as crianças no sentido daquele grupo de crianças que ainda não tinham tanta identificação com o esporte e que ao longo desses 5 meses acabaram perdendo o encantamento com a coisa, né? Então, com as crianças, de novo, vem muito aquele apelo no sentido de sedução, de se tornar um momento proveitoso, um momento prazeroso. Ora, a gente não teve uma readequação de todas as competições. Se vai pensar em termos de categorias de base, então a gente tem que entender que a gente está passando um momento diferente pelo qual nenhum de nós passou na vida. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência e começar de uma maneira mais devagar e calma. Eu acho que esse é o segredo. E com as categorias de base, acima de tudo, valorizando aqueles momentos, fazendo com que gradativamente a gente vai conseguir voltar àquele nosso ritmo normal das atividades. Não de uma hora para outra, isso não vai acontecer. Muita gente perguntando aqui também, Gert, e é bastante gente perguntando aqui no WhatsApp aqui sobre, acho que a gente comentou isso, eu não sei se foi agora na sua apresentação ou se foi na nossa conversa anterior, sobre a especialização precoce nas categorias de base. Tem a dizer para nós? Isso é incrível que isso é uma briga de tanto tempo já. Há tanta discussão sobre especialização precoce, né? Só que parece que as coisas acabam não acontecendo, né?
Então, essa carga elevada de treinamento que acaba gerando a especialização precoce, muitas vezes ela acaba fazendo com que a criança ela nem sequer consiga chegar naquele ponto máximo de rendimento que ela conseguiria ter. Existe quem puder acompanhar os desafios que eu coloquei tanto no Facebook quanto no Instagram, os desafios ligados ao voleibol, vai poder observar que uma porção de desafios eu articulei com habilidades de outros esportes. Aonde eu quero chegar nisso, né? Existe um estudo norte-americano que aponta que muitos dos campeões olímpicos ou muitas das pessoas que tiveram um sucesso muito grande no esporte, antes de elas obterem esse sucesso no esporte, que foram medalhistas, elas passaram por outras 2 modalidades. Elas praticaram outras modalidades esportivas, que depois fizeram ela ter um repertório motor muito maior que pudesse ser apropriado por aquele novo esporte, o esporte escolhido, que foi o esporte que ficou como permanente. Então eu digo assim, a variedade de estímulos, a variedade de habilidades diferentes, a variedade esportiva, principalmente naquela faixa etária ali que vai dos 7, 10 anos, não querendo fazer com que exista uma aceleração tão grande ao rendimento da criança. Isso é fundamental que aconteça tanto em escolinhas esportivas quanto na educação física. Todos nós sabemos dos riscos que a especialização precoce gera. E o principal deles é o quê? É o abandono precoce da criança do esporte, que na verdade é a coisa que a gente menos quer. A gente não quer perder talentos, a gente quer formar talentos para que esses talentos na idade adulta possam realmente responder por tudo aquilo que eles conseguiram responder. Então, acho que caminha mais ou menos nessa linha. Eu acho que é um pouco preocupante. E também entra naquela concepção de esporte de criança sendo um esporte em miniatura de adulto, onde o formato de competição de adulto ele serve para as categorias de base também. Isso, na verdade, é meio perigoso, né? Eu questiono muito isso. Assim, no chat aí tem alguma pergunta a mais? Carlão, não, porque eu já fiz as que eles estão perguntando, eu botei num pacote já. Ele respondeu a maioria das perguntas que o pessoal fez aqui, que eu acompanhei aqui. Só uma consideração mais uma vez do Auro aqui, há 6 minutos atrás. Ele manda o seguinte recado e te pergunta o seu posicionamento, Gert. Compartilho da preocupação de vocês em relação à formação de um estilo de vida ativo. Você acha que a implantação de escolas de tempo integral com programas de práticas orientadas pode ser um bom caminho? Eu acho que tem uma discussão tão grande sobre esse tema, né? A gente está agora com essa discussão toda da BNCC, né? Onde tem as normativas de como se trabalhar o esporte nas aulas de educação física, numa concepção totalmente diferente do esporte de rendimento. E a gente sabe que o modelo de esporte norte-americano, ou o modelo de esporte que existem na Alemanha, pelo menos em algumas regiões nas quais eu tenho conhecimento, onde existem núcleos, onde as crianças que acabam tendo destaque, elas são direcionadas para aqueles núcleos, e cada núcleo é relativo a uma modalidade esportiva ou outra. Então, isso é a minha posição, Gert, tá? Eu sei que tem pessoas que pensam diferente. A gente tem que entender que o esporte, ele não é o único elemento que tem que aparecer nas aulas de educação física, tá? A gente sabe que não, tá? Porém, eu penso assim, aqui no Brasil, com a questão da quantidade de clubes que existem no Brasil, eu me pergunto se o esporte, de certo modo, não for introduzido e trabalhado de uma maneira que desperte o interesse das crianças na escola, onde é que esse esporte vai acontecer? Então, eu acho que sim. Eu penso que um turno integral, onde tivesse, por exemplo,
todo um planejamento e uma estrutura de realmente de desenvolvimento do esporte, favorecendo a todos, onde depois os que tiverem mais destaque poderão fazer parte, então, num outro centro de excelência, alguma coisa, isso eu acho que seria o ideal, né? Mas para isso, às vezes, uma das minhas brigas que eu tenho, inclusive quando época que eu estava lecionando a educação física na graduação, eu sempre dizia o seguinte: pessoal, às vezes os programas existem. O que falta é a boa vontade de profissionais e pessoas competentes para desenvolverem boas ações e bons trabalhos. E daí vem aquela velha desculpa, mas não tem dinheiro, mas não tem verba. Ora, mas tem tanta gente que poderia ganhar o que ganha no seu salário, na sua hora-aula, para fazer um trabalho melhor com o esporte. Então, eu digo assim, passa muito pela ação do profissional, passa muito pela ação daquela pessoa que está à frente do projeto. Eu acho que sim, principalmente se considerarmos que o esporte na educação física ele vai ter um teor diferente a partir de agora da BNCC. Eu acho que esse contraturno, trabalhando no esporte com um pouquinho mais de preocupação de desenvolvimento no esporte, eu acho que acaba sendo um caminho muito bom, sim. Não escuto. Perdão, Guerra, eu fechei o microfone por causa desse cachorrinho que está latindo, entendeu? E a gente Meu não telefone consegue, tocando. a gente não consegue fechar a boca dele. Me desculpem todos vocês. Mas tem muitos elogios aqui no Zap também, a Márcia está acompanhando. Não, tem o uma chat. pergunta aqui, ó. Ainda tem mais uma, tá vendo? Como podemos resgatar e trazer o voleibol para o país? Pois, infelizmente, é muito precário a prática do esporte fora das cidades, dos grandes centros. Para mim, deu uma cortada, acho que talvez num ponto-chave da pergunta. Eu vou pedir para você repetir, por favor. Claro. Como podemos resgatar e trazer o voleibol para o interior do país? Pois, infelizmente, é muito precária a prática do esporte fora dos grandes centros. Do João Nicoli. Bom, eu acho que primeiro tentando facilitar. Se a gente quer pensar num espaço novo, numa região nova em desenvolver o voleibol, nada como começar com um trabalho de base. E a gente, para começar com um trabalho de base, eu sempre penso que o ideal é a gente usar o caminho do mini voleibol, facilitando todo o processo de aprendizagem do esporte, diminuindo o peso da bola, diminuindo a altura da rede e tornando a aula mais fácil de ser assimilada pelos alunos. E assim, com certeza, eles vão ter aos poucos maior interesse, vão ter maior sucesso e as coisas vão começar a se desenvolver nesse sentido. Eu acho que outra coisa que poderia ser mais feito em regiões que não são, digamos assim, tão desenvolvidas de conhecimento, eu acho que cabe a essas pessoas que estão à frente ao esporte, ou mesmo nas escolas, buscarem capacitações com pessoas que possam estar trazendo formatos de atividades, formatos de projetos que possam ser, de repente, adotados por um município, por uma escola particular que seja. Eu digo assim, me parece às vezes que é má vontade, sabe? Porque as pessoas, não são todas, claro que não, mas tem muita gente acomodada na nossa área, quando na verdade tem excelentes profissionais, tem pessoas que têm ideias brilhantes, que poderiam estar colaborando e fazendo com que as coisas realmente pudessem acontecer. Ora, tenha a humildade de ir atrás dessas pessoas, buscar conhecimento, trazer capacitações. É por meio disso que o conhecimento transforma, a gente precisa disso. Estou aqui assistindo, me deliciando com toda essa pesquisa, essas perguntas, esse trabalho aí. É realmente, como eu disse antes, né? É fantástico a gente acompanhar os profissionais de educação física, os nossos colegas, com essa evolução toda, com essa preocupação toda, fazendo pesquisa, desenvolvendo. Antes de eu passar as palavras para o
professor Jorge, a quem eu gostaria de solicitar hoje, nos dá a honra de encerrar essa nossa... Para mim não é live, para mim é uma sala de aula, né, professor? É uma sala de aula. E com um professor excelente, igual o professor Gert. Mas, antes de passar a palavra para o Jorge, eu queria agradecer, Gert, a sua generosidade em estar conosco aqui hoje. Acho que você passou para todos os professores um trabalho importantíssimo no cenário que a gente vive hoje. A gente tem que repensar, tem que rever, né? Esse pós-pandemia, ninguém sabe como que vai ser, mas isso vai nos exigir momentos de reflexões profundas, né? Que houve uma alteração comportamental no ser humano, nas coisas, na economia, em tudo. E o esporte está ligado a isso tudo, né? O esporte está ligado a isso tudo. Então, é um bom trabalho para a gente refletir, para a gente se programar, para a gente ter visão do futuro, um futuro novo e desafiante, né? Novo e desafiante para o esporte. Mas eu fico muito feliz com essa riqueza de dados, com essa riqueza de comentários, com essa riqueza de perguntas. A doutora Márcia colaborou de forma significativa aí também, com o conhecimento científico que ela tem na área. Acho que foi uma noite muito produtiva, muito rica. E sem falar da presença do nosso professor Jorge, que veio a brilhantar o nosso dia do professor de Educação Física. Então, muito obrigado a vocês, tá certo? Professor Jorge, com você. Muito obrigado. Primeiramente, cumprimentar o professor Gert pelo trabalho realizado. Peço a ele que aproveite e transmita o nosso abraço ao professor conselheiro Cimino, que é também conselheiro federal e que faz um excelente trabalho no Rio Grande do Sul. Nesse momento, digamos assim, encerrando o Dia do Profissional de Educação Física, me sinto mais uma vez honrado em poder estar participando deste encontro da Confederação de Voleibol, no qual faz uma homenagem aos profissionais de educação física, né? Trazendo o professor Gert com uma pesquisa sensacional, apresentando aí uma série de possibilidades e, como o Carlão falou muito bem, né? Nós estamos num momento diferente, num momento em que precisamos superar, e nós que somos da educação física e vocês que são do esporte, né? Sabem que superação é algo que nós conseguimos trabalhar muito bem. Então, é fazer de todas as dificuldades uma oportunidade. O Tubino sempre dizia isso, né? Não existem dificuldades, existem as oportunidades que nós aproveitamos quando surgem as dificuldades. Eu creio que é isso que nós estamos fazendo, é isso que nós, ao longo desses 22 anos da construção da profissão, também estamos construindo. Então, peço que mais uma vez transmitam um agradecimento ao Radamés, não só pela mensagem, mas por ter oportunizado a homenagem aos profissionais de educação física através da Confederação de Voleibol. E, neste momento em que nós estamos encerrando o Dia do Profissional de Educação Física, desejo a todos aquele abraço, mesmo que seja virtual, que nós sejamos sempre abençoados por Deus, que nós possamos ter saúde e possamos continuar o nosso trabalho de qualidade de vida através do exercício profissional com qualidade e segurança. Muito obrigado a vocês e sucesso. Muito obrigado.